Olá e bem-vindos a mais um episódio do AgroConnect, Agricultura do Futuro. Este que é um videocast da Forbes Portugal em parceria com o Global AgriForum. O AgroConnect é também um espaço de partilha sobre os desafios e oportunidades do agronegócio lusófono, onde debatemos ideias e exploramos caminhos para fortalecer o setor como motor de inovação e também de cooperação. Hoje vamos abordar a lusofonia na nova geopolítica dos alimentos. É um tema cada vez mais relevante face às mudanças climáticas e também à necessidade de reforçar a segurança alimentar global. Para este debate, contamos com 3 convidados de destaque. Juntam-se a nós remotamente a Sílvia Wastner, a diretora do SNA, Sociedade Nacional de Agricultura do Brasil. Também à distância connosco está Vanderlei Ribeiro, presidente da AAPA, Associação Agropecuária de Angola, e connosco aqui em estúdio o Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Esperamos então que este debate, apesar de termos 2 interlocutores à distância, seja o mais esclarecedor e o mais vivo possível. Começo pela Sílvia, embora depois vá estender este desafio, é assim que olho para esta primeira pergunta, este desafio para os 3. Gostava de perceber, começando pela Sílvia, como é que caracteriza a agricultura no seu país e onde é que também vê as maiores oportunidades e também quais são os constrangimentos que encontram? Sei que é uma pergunta com um tema muito vasto, mas também por isso apelava à capacidade de síntese da Sílvia. Como é que caracteriza então a agricultura no seu país, no Brasil? Bom, bom dia, é um prazer. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, Forbes, os companheiros aqui de nossa palestra, nosso debate. E no caso brasileiro, é interessante, isso conhece todo mundo, a agropecuária brasileira, falo agropecuária, a parte agrícola e a pecuária ultrapassa 350 milhões de hectares. Lembremos, Brasil é um país continental. A pecuária ocupa aproximadamente entre 160 a 164 milhões de hectares em pastagens. A agricultura aproximadamente estamos falando de 61 a 64 milhões de hectares e se destaca a soja. Eu tenho no pano de fundo um cultivo simpático de soja, também a cana-de-açúcar. Essas concentram 77% da área agropecuária. Y claro, tenemos aproximadamente 28 millones de hectáreas degradadas que están siendo convertidas poco a poco en áreas de pastagens y áreas dispuestas después para agricultura. Como todos conocen, Brasil es un país que exporta mucho alimentos. Estamos hablando de exportaciones no ano 2025, um total de 169,2 bilhões de dólares, que é muito. Isso representa uma porcentagem bastante elevada da balança comercial brasileira. Somos os principais, Brasil, exportadores de café, soja, cana-de-açúcar, ah, Exportam mais do que consomem muito mais do que internamente? muito mais. No Brasil, a gente fala no agro que somos o celeiro do mundo, produtores de alimentos para a nossa população, 213 milhões de habitantes, e para diversos outros países. Principais produtos que a gente produz no Brasil: soja, como mencionei, carne bovina, é a cadeia da carne bovina. Também temos muita avicultura, café, cana-de-açúcar, celulose, carne de frango, milho, farelo de soja, algodão e outros cultivos talvez menos importantes, mas de todas maneiras que também exportamos. Uhum. O Ah, textil, Também, desculpa. também, também traz, também encontram desafios neste tipo de produção ou em, possivelmente por outro lado, em diversificar a produção? Quais são os maiores constrangimentos que sentem que existem, os maiores? Constrangimentos, a gente tem um constrangimento que é importante, é a logística. Logística é bastante problemática. O produtor brasileiro é muito eficiente, talvez um dos mais eficientes dentro da porteira, ou seja, no campo. Uma vez que os produtos saem da porteira, temos problema de logística. Brasil não, estou pensando em Europa, não tem, ou Estados Unidos, não temos uma malha ferroviária, não contamos com essa malha ferroviária. É muito pela estrada e caminhões.
Isso é muito caro, muito complicado. Muitos caminhões na época de cultivo se acumulam, são quilômetros para chegar ao porto. Então, esses são os constrangimentos. E isso é importante. Ou seja, rodovias sobrecargadas, falta de ferrovias e hidrovias, mesmo num país grande com rios como o Brasil, e o alto custo de transporte. Isso impacta na competitividade e nas margens, mas dentro da porteira somos, em diversos produtos, talvez os melhores produtores, com as melhores margens e mais baixas dentro da porteira do mundo. Vanderlei, imagino que estes constrangimentos logísticos também se possam estender à Angola. Fale-nos um pouco acerca destes constrangimentos, se calhar invertemos aqui a ordem dos fatores, falando primeiro das dificuldades que sentem especificamente em Angola e depois olhando para as potencialidades e também para as oportunidades no setor da agricultura neste país africano. Bom, muito obrigado. Obrigado e aproveitar de cumprimentar os colegas. Bom, Angola naturalmente tem os seus constrangimentos. É um país que colocou a agricultura como prioritário na sua estratégia de diversificação económica. Apesar do país ter estado ao longo dos últimos 30, 40 anos a fazer grandes investimentos a nível de infraestrutura, a logística ainda sente, não é? Um país grande, se compararmos com Portugal, não tão grande como o Brasil, mas temos uma relação muito próxima com o Brasil e uma das coisas que tenho vindo a compreender é que Angola hoje está muito parecida com aquilo que era o Brasil há 50 anos atrás, mais ou menos, não é? Quando efetivamente começou a grande revolução da agricultura. Mas se compararmos a realidade das estradas e da capacidade logística que Angola tem hoje e que o Brasil tinha naquela altura, o que eu ouço aqui de muitos amigos e parceiros do Brasil é que Angola está muito melhor posicionada, ok? Porque apesar de ter constrangimentos logísticos, mas, e vamos falar em particular da estrada, uma coisa é fazer 800, 900 quilómetros de uma estrada de terra batida, que era o que acontecia no Brasil naquela altura. Outra coisa é fazer 100 ou 80 quilómetros de terra batida, que acaba por ser um pouco a nossa realidade aqui em Angola. No domínio das estradas nacionais, posso dizer que nos grandes centros, nas grandes províncias ou estados onde a produção agrícola é mais relevante, nós já conseguimos ter um certo fluxo a nível das estradas nacionais, que são estradas principais, não é? Nas secundárias e terciárias, que seriam equivalente aí às estradas municipais, é aí onde nós depois precisamos fazer algum trabalho, sobretudo na manutenção, ok? Não há propriamente. Mas aqui o facto de terem também esse exemplo que estava a apresentar do Brasil como um país irmão, nomeadamente ao nível do desenvolvimento da agricultura, também pode servir para acelerarem os processos, para encurtarem caminhos e conseguirem então um desenvolvimento mais rápido ao nível da logística, das infraestruturas e também das opções que são tomadas ao longo do tempo? Sim, isto não é só a nível isto não é só a nível da logística. Essa situação coloca-se quase que de forma transversal no setor agro, ou seja, nós temos condições hoje de encurtar o tempo de aprendizado com o Brasil, com Portugal, porque dos três países, se calhar somos aqueles que estamos ainda numa fase mais embrionária no desenvolvimento da agricultura, não é? Então, e quando falamos da logística, eu fazia referência às estradas, mas naturalmente existe muito mais do que as estradas quando abordamos a logística, não é? Tem toda a questão da disponibilidade de transportes, da planificação, da disponibilidade de informação. Uma coisa muito simples que eu consigo ver noutros países é o uso de sistemas de informação que permitem a eficiência logística para que os transportes que vão a uma determinada região não regressem vazios, não é?
Nós em Angola ainda não temos isso. É muito comum ver caminhões a regressarem, sobretudo para Luanda, sobretudo para Luanda, e estes vêm praticamente vazios. Portanto, há uma perda de eficiência aí. Portanto, estamos a fazer Portanto, aqui são fatores que não, o nosso percurso. são fatores que não dependem unicamente de iniciativas e de decisões governamentais e estatais, mas que também poderão depender de alguma forma dos agricultores e dos produtores, Sem certo? dúvida, sem dúvida. O próprio produtor precisa trabalhar melhor na planificação hoje, não é? Ele não só tem que fazer a planificação dentro da porteira, como tem que fazer a planificação pós-porteira, não é? Que é quais são os centros logísticos que ele poderá utilizar, portanto, aonde ele vai armazenar, onde ele vai comercializar os seus produtos. Nós começamos a ter aqui agora uma experiência interessante que é de alguns projetos, nomeadamente de barter e soluções dessa natureza, que asseguram já a compra. Não temos ainda muito o conceito das compras futuras, a garantia de compra futura. Então, um produtor, assim que está a colher, depois está aflito porque não tem onde armazenar e, naturalmente, tem que colocar o produto à venda. E aí é o que nós, ultimamente, temos estado a analisar aqui, que seria parte da perda pós-colheita, não é? Nós geralmente olhamos a perspectiva da perda pós-colheita como sendo apenas dos problemas que acontecem da logística, do que se perde na deterioração do produto, mas o facto de existir um mercado que não nos paga aquilo que é justo pelo produto, também poderíamos analisar nessa perspectiva. E o produtor que não tiver condições de armazenamento ou de conservação dos seus produtos, acaba por ficar muito à mercê daquilo que é a urgência do mercado, pagando-lhe um valor mais baixo. Portanto, isso faz parte do Portanto, processo de também aqui planificação que nós vamos fazer. a importância da gestão dos estoques. Já percebemos então algumas das dificuldades que enfrentam em Angola. Olhamos agora para as oportunidades no que diz respeito à agricultura, especificamente também no país de que estávamos a falar. Que oportunidades são essas? Para onde é que o futuro vai levar a agricultura de Angola? Bom, conforme eu disse, não é? Angola colocou a agricultura como o carro-chefe na diversificação económica, um país que tem qualquer coisa como 35 milhões de hectares, dos quais explora apenas 10%. Angola está entre os 5 países com a maior taxa de crescimento populacional do mundo, faz parte aqui de uma região em franco crescimento a nível da SADC. Agora também com a abertura da zona de livre comércio continental africana, portanto, a entrada para vários outros países do continente africano, onde vamos ter a questão da pauta aduaneira mais livre, não é? De certa forma. Então, quando se olha para Angola do ponto de vista da agricultura, não é mesmo só Angola, é preciso olhar para tudo aquilo que está à volta. Angola é a porta de entrada ao corredor do Lobito, que é neste momento o projeto de infraestrutura mais importante do continente africano. Há grandes investimentos. Nesta altura, penso que já terá atraído qualquer coisa à volta de 3 mil milhões de dólares entre vários países que estão aqui a investir. Portanto, as condições de ser um país que pode fazer uma agricultura tropical à semelhança do Brasil, as condições muito parecidas com aquilo que foi o Cerrado brasileiro, dão-nos efetivamente condições de sermos um país que tem uma palavra a dar a nível da segurança alimentar da região. Temos sentido um crescimento agora no último relatório. A agricultura já contribui a nível de 2 dígitos para o nosso PIB, portanto, que é um indicador interessante se olharmos para aquilo que tem sido a participação da agricultura no nosso PIB ao longo dos últimos 10 anos. Então, em termos de oportunidades, é mais ou menos isso. Somos um dos países com a maior disponibilidade de recursos hídricos também aqui da África Austral, portanto, Angola tem a volta de 47 a 50 bacias que podem ser devidamente exploradas, são a volta de 6 mil rios que não são devidamente explorados.
Então, tudo isso, eu inclusive tenho sempre a perspectiva de evitar cair no potencial, porque digo que vivemos depois uma síndrome de potencial. Quando se foca demais de potencial, às vezes não convertemos isso em potência, não é? Mas nós vamos fazendo já alguma coisa acontecer e naturalmente que com a relação que temos com Portugal e o Brasil, que são os dois países mais próximos de Angola no domínio da agricultura, sobretudo por conta da língua, quando nós visitamos aqui as grandes fazendas que fazem a agricultura acontecer em Angola, o rácio de técnicos profissionais séniores são naturalmente brasileiros e portugueses que nos ajudam a fazer Angola entrar no modo da agricultura de larga escala. Portanto, aqui um caminho que já foi feito, mas também essas tais potencialidades que importa explorar para também tornar Angola um polo dinamizador da agricultura e muito mais no continente africano. Olhamos agora, Firmino, para Portugal. Quais é que são as oportunidades e os desafios que se apresentam atualmente no nosso país? Bom, muito obrigado pelo convite. É um gosto em nome de Portugal. Cumprimento os meus colegas do Brasil e de Angola. É com muito prazer que estamos nesta missão, uma missão que nós temos de dar mais destaque e mais valor. Este setor é um setor crucial, desde logo porque alimenta as pessoas, e alimentar as pessoas nós podemos prescindir de tudo, mas desta função básica não conseguimos prescindir, portanto é a nossa essência. O que quer dizer que nós temos de olhar para os nossos países, e os meus colegas já falaram da realidade do Brasil e de Angola. Agora, olhando para a Europa, Portugal está na Europa, não na Europeia, e a União Europeia tem uma coisa que se chama PAC, Política Agrícola Comum, centrada nas preocupações da agricultura. Mas confesso, nós exageramos nas miudezas da PAC, ao ponto de hoje até termos limitações a produzir. Sim. E fomos tendo ao longo do tempo e restrições que limitam muito a atividade agrícola. Quando diz nós exageramos, a União Europeia exagera, não nós especificamente em Portugal. Não, se a União Europeia exagera, Portugal também exagera. Há aqui Ok. um cordão umbilical que une as decisões da União Europeia aos diferentes Estados-membros. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós evoluímos efetivamente muito, nós reduzimos muito o número de agricultores e aumentamos a eficiência produtiva, nós evoluímos nas tecnologias, na digitalização, na mecanização. Todos estes processos hoje são tratados pela grande maioria dos agricultores portugueses, e nós hoje temos dois modelos de agricultura, que podem ser obviamente mais, se levarmos isto mais ao pormenor, mas temos uma agricultura competitiva, cada vez mais sustentável e cada vez mais de precisão. Nós, com o tempo, com as alterações climáticas e com as restrições que nós temos, tornamos profissionais nos sistemas de rega, tornamos profissionais na seleção de variedades, na seleção de escolhas de porta-enxertos, de variedades das fruteiras, das culturas anuais, nas sementes das hortícolas, na horticultura, na fruticultura, por forma a adaptar-nos a esses constrangimentos que Portugal tem, climáticos, de solo e dos microclimas. Nós somos um país pequeno, obviamente, não temos nem de longe nem de perto a dimensão de qualquer um dos nossos parceiros, mas temos muitos microclimas que nos obrigam, de facto, a estudar com pormenor cada uma destas realidades para termos depois produtos muito específicos, muito selecionados, muito valorizados pelo consumidor através das nossas identificações que fomos produzindo, não só orgânicos, os DOP, o EGP, produtos que são efetivamente muito valorizados. E nós, Então, como o país que temos de olhar a este potencial. No que diz respeito às técnicas de produção, à utilização da tecnologia, já não ficamos nada atrás dos nossos congêneres europeus? Claro que não. Em todas as culturas, em todas as atividades, não só vegetais como também pecuárias, hoje Portugal está... Eu acho que nós fizemos um esforço, nomeadamente os agricultores portugueses fizeram um enorme esforço para se adaptarem a estas tendências de uma eficiência, produzir mais com menos,
uma eficiência também a nível dos recursos humanos, uma eficiência energética que é cada vez maior nas explorações e a questão de energia é um problema central, fulcral, se quiser, é ver qualquer alteração no mundo provoca mexidas nos preços, não só dos combustíveis, da energia, da eletricidade, o que quer dizer que é logo um fator de produção extremamente caro, como também provoca a nível dos fertilizantes, que está a acontecer agora à escala mundial. Portanto, nós temos de ser o mais autossuficientes possível, cada um dos países, e depois aqueles que puderem interagir entre eles também ganham mais se conseguirem essa eficiência. E pode assim haver ganhos também aqui nesta relação com o Brasil, com Angola, com os países lusófonos? Claro que sim, era aí que eu queria chegar. Nós só temos a ganhar se olharmos entre todos, portanto, nomeadamente aqueles que falam a mesma língua, mas porque não estender essa nossa influência, que foi referenciada bem pelo Vanderlei, a outros países até da África. Acho que nós, com humildade, com espírito de sacrifício, com cooperação, com formação, com experimentação e também com algum investimento, que é fundamental, a agricultura hoje requer bastante investimento, acho que conseguimos colocar estes países na ordem mundial da produção. Mas não nos temos de preocupar muito com isso, porque acima de tudo temos de preocupar aquilo que ainda podemos fazer pelos nossos próprios países, a segurança alimentar, a sustentabilidade, a eficiência nos recursos, e depois sim, já estamos em condições, cada vez estamos mais em condições de podermos abrir esse nosso know-how, esse nosso conhecimento a outras realidades. Percebemos aqui as dificuldades logísticas do Brasil, as dificuldades de inovação, de adaptação tecnológica, também um pouco de gestão de estoques que existem em Angola. O Firmino já aflorou aqui a questão da política agrícola comum. O que é que importa mudar, rever nesta política para que a nossa agricultura possa continuar a crescer e evoluir? Antes de mais, olhando para a política nacional e para o impacto que tem na agricultura, a única nota, ou uma das notas que eu posso atribuir mais negativa é o fraco poder que hoje o Ministério da Agricultura tem na hierarquia de governo. Portanto, eu acho que um setor que exporta, um setor que aumentou e muito a autossuficiência alimentar do país, deveria ter mais destaque nesta hierarquia, estar ao lado, atrevo-me a dizer, da própria economia, da coesão, do ambiente, da energia, porque nós produzimos, porque nós exportamos, porque nós equilibramos os ecossistemas, porque nós favorecemos a biodiversidade, a paisagem, os recursos, protegemos a floresta, também somos produtores florestais, evitamos até incêndios, coisas que parece que é de suma menos importância, mas não é. É um trauma para os agricultores portugueses conviverem com algum abandono, é outro dos problemas, abandono, despovoamento de territórios onde a agricultura tem de assumir um papel mais preponderante. Então, e o que é que se pode fazer a nível nacional e a nível europeu para combater esse... É que é um problema europeu também, ou seja, já existe a nível da Europa uma coisa que se chama o Pacto Rural Europeu, onde é que as várias forças vivas dos países estão a discutir muito isto. Os nossos territórios rurais estão cada vez a ficar mais vazios de recursos humanos, mais envelhecidos e com o abandono de todo um conjunto de atividades, não só as atividades ligadas à agricultura, bastante grande. Ou seja, nós temos de ter políticas não só voltadas para as grandes massas humanas centralizadas, nomeadamente nos grandes centros urbanos, mas também políticas voltadas para o território. E aí o peso político, e permita-me falar desta forma, como são menos eleitores, tendo menos político, tem menos meios para investimento nesses territórios. E depois o próprio orçamento de Estado de um país como Portugal tem de aconchegar aquilo que não é financiado, e já não há praticamente nada financiado a 100%, a nível das ajudas que temos na União Europeia. Tem de haver um esforço muito maior para um setor que é muito mais do que a produção de alimentos, sendo a produção de alimentos a sua função principal, como é óbvio. Desde logo as políticas da água. Nós temos capacidade de reter muito mais água do que aquela que conseguimos reter. Nós deixamos fluir muita água para o mar e depois precisamos dela em tempos de verão. Nós temos de ter mais capacidade de reter essa mesma água, que é um recurso fundamental. Não vou deixar fluir mais. Já percebi que existem aqui muitos fatores que importa melhorar, claro que mas vou pedir-lhe que concretize então quais é que serão os 3 fatores, as 3 prioridades
que importa dar atenção, aos quais importa dar mais atenção no nosso país? Eu acho que o Governo já identificou algumas delas, desde logo a água. Eles têm um programa que se chama o Água que Une. Ele precisa de mais investimento para ser mais célere e mais rápido a fazer aquilo que se propõe fazer. O equilíbrio na nossa área florestal é um setor extremamente importante. Eles têm um plano também a 25 anos. Acho que é preciso investir muito mais, mesmo até em áreas do próprio Estado. E depois olhar esta atividade e os territórios como um todo e que possam contribuir para uma maior coesão territorial. A nossa coesão é muito voltada para os centros urbanos, permitam-me falar desta maneira, e estamos a esquecer deste abandono, deste envelhecimento e deste despovoamento. Portanto, água, floresta e coesão territorial serão as 3 prioridades. No Brasil, Sílvia, quais é que serão as 3 prioridades que importa rever, para as quais importa olhar com mais atenção, eventualmente fazer pressão junto de governos, entidades públicas, reguladores, etc. Considerando mudanças climáticas, que é um problema do mundo, que é muito claro, e a situação geopolítica, eu diria, importante é o seguinte, e isso está se passando no Brasil, está crescendo, uma agricultura regenerativa. Um pouco, tínhamos falado, Firmino falou uma coisa da Europa, uma agricultura mais sustentável, mas o movimento de uma agricultura regenerativa está crescendo no Brasil. E olhando sempre para a produção de alimentos, mudanças climáticas e o impacto no meio ambiente. A outra questão e acho que é uma questão, não sei tanto de Portugal, mas nossos países, com a situação geopolítica, nós temos o problema de fertilizantes, digamos, nós, Brasil e muitos países do mundo. Então, a gente está começando e deve se dar muito mais esforço na produção de fertilizantes para nosso agro, nossa própria produção, nossos próprios fertilizantes para usar no agro. Bioinsumos, somos possivelmente o país que mais está utilizando, bom, também somos um país gigante na agricultura e tudo, produção de bioinsumos. Isso está crescendo, tem um potencial, mas também são insumos que afetam menos o meio ambiente, se vocês querem, insumos mais naturais. Tem indústrias, algumas multinacionais que estão produzindo os bioinsumos no Brasil, outras indústrias que estão nascendo no Brasil, produzindo bioinsumos com ingredientes nacionais. Então, essa é uma área muito interessante que está sendo incentivada e, claro, algo com parcerias públicas e privadas. Pensei o que falou em Vanderlei, na Angola, a nível de logística, estão começando a existir, não rapidamente, com problemas, mas investimentos privados grandes no que digamos, portos, no que ferrovias, etc. Então, prioridade logística, com mais investimentos privados, produção de nossos próprios fertilizantes e não mais continuar com essa dependência, tanto a guerra Ucrânia-Rússia, como agora acontecer com o Estreito de Hormuz, isso afeta na trazer fertilizantes ao mundo e tem afetado o Brasil. Então, são prioridades e crescendo a agricultura regenerativa, que acho muito importante e um pouco tem que ver com o que o Firmino fala muito do meio ambiente. Portanto, resumindo, as prioridades para o Brasil serão então a sustentabilidade, a independência e também a cooperação entre organismos públicos e privados. Vanderlei, em Angola, quais serão as 3 prioridades que importa abordar para garantir o desenvolvimento da agricultura no seu país? Olha, para um país como Angola, que está neste momento a fazer a grande aposta na agricultura, eu devo dizer que é difícil ficar por 3, não é? Mas vamos lá ver. É um desafio, é um desafio. A produtividade é, sem sombra de dúvidas, o nosso grande desafio, não é? Nós temos uma baixa produtividade, uma das mais baixas daqui da região, da SADC, África Austral, e isto está diretamente também relacionado com o fraco conhecimento que nós temos. Das estatísticas apresentadas recentemente a nível do nosso sistema de ensino, apenas 1%
dos cursos da formação existente está relacionada com a agricultura e há demanda, portanto, apenas nesse 1%. Apenas 1% representa a formação do nosso sistema de ensino superior, apenas 1% está relacionada à agricultura. Então, nós precisamos reforçar aí o nosso conhecimento, porque a produtividade vai ser um resultado de pessoas que dominam claramente esses temas, né? Somos um dos países que tem a menor taxa de utilização de fertilizantes a nível também aqui da região austral da África. E a utilização de irrigação também muito baixa, 2% apenas da nossa área irrigada e 6% da nossa agricultura mecanizada. Tudo isso vai tocar a produtividade e depois tem o segundo eixo, que é o conhecimento. Conforme eu já disse, nós precisamos apostar no homem e no conhecimento para fazer com que isto aconteça. E por fim, depois temos o financiamento. Os financiamentos, eles devem vir com um conjunto de políticas, nós chamamos ultimamente aqui o financiamento assistido. Não basta que venha apenas o dinheiro, mas é preciso depois termos a garantia do seguro agrícola, a garantia de outras políticas, não é, que assegurem que realmente o dinheiro investido na agricultura ele vai ser bem emprego e ele vai ter retorno. Então, eu resumiria aqui nestes três. Portanto, produtividade, conhecimento e o financiamento, portanto, com estes outros elementos que referi. E dentro do espaço lusófono, vê que haja possibilidades para também encontrar aqui algumas oportunidades para olhar e para debelar, quem sabe, estas necessidades que existem em Angola, da produtividade, do conhecimento e também do financiamento. Tudo pode funcionar melhor se houver articulação entre os diversos países lusófonos? Eu falei um pouco mais cedo que Portugal e o Brasil acabam por ser os países mais próximos de Angola, apesar de geograficamente estarmos mais distantes do que a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, outros países que até têm uma agricultura bem desenvolvida aqui na região. Mas o facto de termos a barreira da língua faz com que Portugal e o Brasil sejam, de facto, os países mais próximos de Angola neste domínio. Portanto, no conhecimento, não há dúvidas que Portugal e o Brasil têm uma responsabilidade aqui grande para fazer com que Angola possa crescer e rápido neste domínio. Do ponto de vista de equipamento, E como é que se pode agilizar esta articulação entre os países lusófonos? olha, Protocolos com as universidades, criação de parcerias são polos em sem Angola? dúvida. Eu, por exemplo, nós aqui em Angola trabalhamos hoje com algumas universidades do Brasil. A minha empresa, em particular, nós temos um protocolo assinado com a Universidade Federal de Lavras, no Brasil, onde o programa de desenvolvimento de sementes que fazemos aqui em Angola é feito com a especialização e o acompanhamento desta universidade. Portanto, entre universidades e o setor privado, nós vemos aqui oportunidades fantásticas de fazer a coisa acontecer. A Embrapa, ultimamente, também agora está com maior abertura para fazer trabalhos com o setor privado fora do Brasil. Nós temos estado a interagir com a Embrapa neste domínio. Então, há aqui acordos que podem realmente já começar a ser, e lá está, já a ser feito e algum deles já estão de facto a acontecer. Aqui em Angola nós já temos matéria de algumas dessas iniciativas entre Brasil e Angola e de Portugal, no domínio do conhecimento, algumas universidades também, parcerias já existentes. Pouca coisa a nível da agricultura. Na agricultura vemos o Brasil um pouco mais presente, mas eu vejo que não há dúvida. Portugal vem mais com fornecimento de equipamentos, ok? Se olharmos para a balança comercial dos três países, vamos notar que realmente Angola acaba por importar dos dois, sendo que de Portugal vem muito insumo, sendo insumos mecânicos, equipamentos, também um grande parceiro neste domínio. Firmino, há mais oportunidades, pelo que percebemos, para exportarmos ou para partilharmos conhecimento com Angola. Porque é que isto ainda não está a ser feito?
São as duas palavras-chave, de facto, partilhar e exportar, acelerar mais este processo. E confesso-lhe, as nossas preocupações portuguesas em relação a estes países, a este nível, ao nível do setor primário, não têm sido as mais prioritárias, se me permite dizer isto com toda a sinceridade. Ou seja, o nosso Ministério da Agricultura tem quadros valiosos, com muita experiência, o INEAB, outros organismos. Para além disso, as próprias organizações de agricultores, onde é que a AJAP também se insere, também temos estas experiências, são já 43 anos de existência da organização, e nós fazemos o nosso melhor esforço com os nossos meios, mas muitas das vezes o poder político e a interligação entre estes países, o exemplo costuma-se dizer bem de cima, portanto, e nós, na minha perspectiva, precisávamos de mais sinais deste grande grupo que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e que na mesa das negociações aparecesse sempre a questão do setor primário, onde é que todos nós ainda precisamos de melhorar, ser mais eficientes, e aqueles que estamos um pouco melhor, partilharmos mais e cooperarmos mais. Mas precisamos ter canais abertos, precisamos de ter menos complexidade. Falava-se na logística, mas aqui também se trata de problemas administrativos, problemas burocráticos, até de deslocação de pessoas e bens com muito maior fluidez do que aquela que nos dizem que já acontece, mas que efetivamente não acontece. Nós precisamos mesmo de sinais claros políticos para que as coisas entre empresas, entre o setor privado, entre o setor público e privado, nesta relação que tem de existir, fluam também com mais facilidade. Porque cada um dos nossos países vai beber informações às uniões a que está ligado, e nós temos essa fonte de informação, que é a própria União Europeia. O Brasil também tem, e a Europa também tem a sua União Africana, mas entre nós podia haver uma interligação muito maior. Então, para concretizar um bocadinho melhor, já percebemos que podemos exportar e partilhar conhecimento, equipamento também, como fazemos com Angola, que podemos importar ou ir beber os conhecimentos também que existem nesses países. O que é que podemos ir mais buscar, tanto a Angola como, por exemplo, ao Brasil, aqui, os dois países que estão connosco nesta conversa? Sabe, por trás destes acordos todos há um que finalmente começa a ver a luz ao fundo do túnel, que é o Mercosul. Demorou 25 anos. Mas não é consensual, pois não? A Europa é muito partilhada, e eu acho que aqui está em causa também questões políticas de alguns dos países que criaram algum entrave, mas a sua grande maioria hoje está favorável e o acordo está assinado, só está a ser reanalisado lá pelo Tribunal. Eu acho que isso não vai interferir, mas acho que este acordo é extremamente importante, nomeadamente para Portugal, porque Portugal pode ter aqui alguma liderança na Europa pela facilidade da língua, como já foi aqui referenciada pelos nossos colegas, em termos deste diálogo e destas trocas que são fundamentais. Nós podemos ser muito mais eficientes, porque muitas das matérias-primas que nós não temos, eles podem produzir e já produzem e exportam em grande quantidade, e alguns elementos da nossa produção, sei lá, o vinho, o azeite, frutos secos, temos aqui um conjunto de produtos que são de fácil transação e que nós ganhamos com isso se eles ficarem mais baratos de um lado e do outro, e é disso que se fala também. Portanto, é evidente que temos de olhar à questão das exigências, mas também o acordo permite isso, ou seja, nós temos de ter muito mais fluidez, e é aqui que está a questão política, por forma a que o setor privado consiga colaborar de uma forma mais célere e com muito mais à vontade, confiança, que é isso que nós necessitamos. E Portugal pode servir mais ainda do que de porta giratória para estas trocas, também como acelerador. Sílvia, olhamos para o Brasil e neste contexto também geopolítico em que vivemos, o espaço lusófono pode contribuir para quê e como? Não, que concordo 100% com o Firmino. Mercosul, após 25 anos são que 2 gerações e meia, uma coisa assim, é muito tempo, considerando para um acordo, é muito importante e dá um potencial grande. E também concordo com o Firmino para Portugal,
o acordo com o Mercosul é uma troca, azeites de um lado, produtos do Brasil. Eu até pensei que Portugal, que é uma porta de entrada à Europa, pode servir para pegar produtos do Brasil e industrializar em Portugal, por exemplo, certo tipo de alimentos. Essa troca é muito importante e também para o Brasil importar produtos de valor agregado que produz Portugal, por exemplo, ou Europa. Então, Mercosul é muito importante. Uma coisa que a gente não falou aqui, e Vanderlei mencionou os caminhões vão e voltam vazios. No Brasil, a gente tem uma política reversa que funciona muito bem. O caminhão vai, o caminhão volta com mercadoria. Tomou um tempo para começar que o setor privado entendia para onde ia o caminhão e com que podia voltar. Nós temos na SNA um hub de startups e temos uma que outra que trabalha, e isto é tecnologia, que é uma camada de tecnologia sobre o agro. Eles trabalham com controle dos caminhões, para onde vão, que tipo de mercadoria pode voltar, e isso é muito importante. Então, este conhecimento de tecnologia, eu pensei em inteligência artificial, que a gente não tocou, robótica, a gente não tocou nesta conversa que estamos tendo, o IoT, inteligência, digamos, máquinas, equipamentos se falando. Esse é outra questão onde o Brasil está bastante avançado, uma camada que estamos dando sobre o agro. Algumas startups já estão com algum pé em Portugal e algum que outro país da América Latina. É outra questão onde o Brasil pode passar essa inteligência, esse conhecimento tecnológico, tanto seja para Angola, tanto seja para Portugal. Eu acho que isso também é importante pensar. Tecnologia é muito bom para todo mundo, e isso dá um avanço, digamos, dá um assalto em transparência e em produtividade. Então, e Silvia, que iniciativas, pegando nessa área tecnológica eventualmente, que iniciativa ou que iniciativas é que gostaria, mesmo dentro do âmbito da SNA, de desenvolver no espaço lusófono? Havendo esse espaço, o que é que gostava de implementar que pudesse unir todos os países lusófonos? Bom, tem a parte política que a gente, como setor privado, não pode controlar, pode ajudar, dar opiniões, mas não pode controlar. Mais comunicação com o setor privado, uma comunicação maior das universidades com Angola, África, que são similares, digamos, Embrapa, que se bem é setor público, tem um contato com o setor privado, e setor privado também, temos relacionamento com Portugal, obviamente, tem muitos brasileiros que moram em Portugal, mas na parte privada pode ser feito muito mais. Investimentos de lado a lado e, sobretudo, transferência de tecnologia. Eu vejo a tecnologia que acompanho colocada hoje como uma camada no agro muito interessante. Diariamente a gente tem startups que entregam alimentos, tem startups que estão no agro, tem diversas startups que estão trabalhando com bioinsumos. Lembrando que bioinsumos significa, digamos, a produção mais em nossos países, talvez depender menos de tanta importação. Isso é muito importante para todos. Então, são tecnologias que possivelmente podem ser transferidas e as conversas devem começar. Ou seja, a gente deveria trabalhar em incrementar a comunicação e a conversa entre o setor privado, se possível, o setor público seria fantástico, mas pelo menos comecemos com o setor privado e universidades. Vanderlei, usando a APA como base, que iniciativas é que podem ser desenvolvidas no âmbito destes países lusófonos? Bom, a APA, ela se coloca aqui como uma porta de entrada, ok, para Portugal e Brasil. Portanto, a nível do setor empresarial, apesar de existirem as câmaras de comércio que fazem o seu trabalho, mas a nível da agricultura nós deixamos já aqui. Portanto, a APA recebeu nos últimos 2 anos várias missões empresariais brasileiras a Angola que vieram fazer prospecção de áreas para produzir. Há neste momento em curso um acordo que está a ser tratado entre Angola e Brasil para a exploração de uma área de mais ou menos 500 mil de hectares, que o objetivo é atrair um grupo de empresas brasileiras para vir cá começar a trabalhar. Nós temos vindo a acompanhar
todo esse trabalho. Portanto, temos participado, enfim, daquilo que são as exigências. Um dos temas que o Brasil colocou como exigência, além da componente financeira, de existir um instrumento de financiamento, era o tema dos transgénicos. Portanto, Angola não tem ainda uma política muito clara em relação a isso. Saiu ontem, foi aprovada ontem, antes de ontem, a lei que altera. Nós temos uma lei que proíbe a utilização de produtos geneticamente modificados. Saiu ontem uma alteração dessa lei que abre agora um pouco mais para a utilização dos OGMs. Portanto, a APA, temos nossos canais, desde a página web, tudo disponível para que realmente possamos fornecer informação, possamos assinar protocolos de cooperação. Nós estivemos no Brasil, na sede da Embrapa, portanto, em Brasília, com os principais fazedores da política agrícola brasileira. Temos recebido, estivemos com o ministro Fávaro, o ex-ministro, que agora já não é o ministro, estivemos aqui com o ministro Carlos Fávaro o ano passado, pelo menos 2 ou 3 vezes, durante as suas visitas a Angola. Portanto, a APA pode surgir aqui como um polo dinamizador destes contactos entre os diferentes países lusófonos. Portanto, eu diria que já não pode surgir. A APA já é. Portanto, considerem que ela é esta porta, ela é este caminho que faz a aproximação de Angola no segmento agrícola com os players do setor privado de Brasil e Portugal. Portanto, havendo aqui vontade dos outros países, a APA pode ser um ótimo contacto. Firmino, no âmbito da AJAP, que iniciativas é que gostariam de desenvolver dentro do mundo lusófono para ajudar a nossa agricultura a evoluir? Não, a AJAP aqui pode ter um papel extremamente importante, juntamente com o Brasil, mas desde logo desafiar os jovens dos países da CPLP a olharem para este setor como um setor extremamente importante para o continuar do desenvolvimento desses países. Os jovens têm de ter mais formação específica, nomeadamente não só teórica, mas essencialmente prática. Nós estamos a fazer isso em Moçambique, por exemplo. Nós temos um acordo com o parceiro local moçambicano e o desafio que nos foi lançado, já lançamos vamos lançar agora uma muito em breve, é lançar uma incubadora de jovens empresários rurais, onde é que a agricultura está à cabeça por província, para iniciar este processo. Mas é uma incubadora com uma duração de 12 meses, só para terem uma noção. Quem são os alunos, onde é que nós buscamos buscar os jovens? Ao ensino até superior na área agrícola, onde a componente prática é muito pouca. E estariam disponíveis para alargar esse projeto a outros países? Claro que sim. Nomeadamente Angola, já vimos aqui o Vanderlei, já ouvimos o Vanderlei falar que importa haver mais formação em Angola. Sabe que nós temos que começar sempre pelo princípio, como se costuma dizer, ou seja, e se esta iniciativa tiver sucesso, e o sucesso dela é nos últimos 4 anos o que temos feito em Moçambique juntamente com o parceiro, portanto uma incubadora em Sofala, e está a ter bastante resultados, acho que isto é possível levar Angola, levar mesmo a Santo Tomé, levar também, ou seja, acho que isso é uma ideia importante, porque é demonstrar aos jovens a importância do setor e demonstrar aos jovens que este setor também lhes pode dar riqueza, lhes dá dinheiro, tudo isto anda à volta de nós termos melhores condições de vida, e este setor permite, tem essa vantagem, porque nós temos de A a Z depois olhar a tudo, à logística, ao transporte, à comercialização, à tecnologia. Estes jovens querem tecnologia, eles nasceram já a mexer nos botões, o que quer dizer que nós lhe temos de oferecer isto tudo, os drones, os sensores, olhar sempre à eficiência daquilo que nós fazemos, podemos fazer com a tecnologia no setor agrícola. Também de isso forma é a extremamente potencializar importante. essas competências Claro que os jovens já têm. Tem de estar lado a lado com este setor é muito tecnológico, hoje um trator sofisticado tem mais tecnologia do que um Ferrari, portanto basta dizer isso. Terminamos este AgroConnect com este novo abraço entre Portugal, Brasil e também Angola. Esperamos Sílvia Vástenas, também Vanderlei Ribeiro, Firmino Cordeiro. Obrigado aos três pelos contributos que enriqueceram sem dúvida nenhuma esta conversa. Esperamos ter tornado mais claro o papel estratégico da lusofonia na geopolítica dos alimentos e também o potencial de cooperação entre estes 3 países e entre os outros todos que compõem este mundo lusófono. Chegamos assim ao fim de mais um AgroConnect, Agricultura do Futuro, que continua a traçar o caminho para o Global AgriForum, que se realiza em Lisboa,
recordo, nos dias 1 e 2 de outubro de 2026 e onde esperamos encontrá-lo também assim. Obrigado por teres estado connosco durante estes minutos. Nós voltamos em breve com novos temas e também novas perspectivas sobre a agricultura do futuro.